Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais uma aula de Física 1 e hoje nós vamos começar a falar então de energia, né? Essa ideia tão importante e interessante que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Nesse capítulo a gente vai falar então sobre a energia e sobre a conservação dela. Começando nessa parte primeira dessa aula de hoje, falando de trabalho, potência e energia cinética, né? Então, nós vamos ver que trabalho tem muito a ver com fazer força, como esse nosso amigo aqui está fazendo, como a nossa amiga aqui está fazendo. Então, vamos lá. O conceito de trabalho na física é um pouquinho diferente do conceito de trabalho na sua vida, no seu trabalho, no trabalho dos seus pais. O trabalho na física ele tem um conceito muito específico e ele está relacionado à questão da força, tá? Então, quer dizer, um trabalho na física quer dizer que está sendo feita uma força, né? E mais ainda, essa força está produzindo ou atuando ao longo de um deslocamento, tá? Então, a pessoa está puxando aqui, ó, e aí ela faz uma força, e sob essa força ela vai provocar um deslocamento aqui, simbolizado pelo D. Ok? Essa força pode estar inclinada de um certo ângulo, como a gente já vai discutir. Bom, por definição, o trabalho de uma força, que a gente vai usar essa letra T aqui grega, ao tal grego, para diferenciar de T de temperatura, por exemplo, T de tempo. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, esse ângulo θ que é o ângulo entre os dois aqui, ó. É o ângulo entre a força e a linha do deslocamento, que normalmente é paralela à superfície de apoio, né? Esse ângulo θ aqui, nós vamos pegar o cosseno dele, aquela função trigonométrica que nós já conhecemos. Ok? Então, o θ aí é esse ângulo, portanto, entre a linha da força e a linha do deslocamento. Ok? Muito bem, vamos falar de unidades, né? Se você trabalhar com a força em newtons, o deslocamento vai estar em metros, normalmente também. E aí, na hora que você jogar na fórmula, a gente vai estar multiplicando força vezes distância, então vai dar newton da força vezes metro da distância. Newton vezes metro é o que a gente chama de joule. Tem gente que fala joule, mas eu acho meio esquisito. Prefiro falar joule, né? O símbolo é J maiúsculo, tá? Mas o nome da unidade a gente escreve J minúsculo. Joule, que é em homenagem a esse físico aqui simpático, James Prescott Joule, que era físico inglês, né? Que fez vários trabalhos aí no ramo da energia. Importante relacionar, então, o que é um joule, né? Um joule é um trabalho de uma força de 1 newton num deslocamento de 1 metro, né? Então, tá aqui, ó, força de 1 newton, deslocamento de 1 metro, você vai ter o trabalho de 1 joule. 1 newton, para quem não lembra, é mais ou menos o peso de 100 gramas, tá? Que daria aproximadamente o peso de 1 newton. Então, não é um trabalho muito grande, né? Porque 100 gramas é um peso pequenininho, né? 1 newton é uma força pequena, deslocamento de 1 metro também é um deslocamento pequeno. Então, 1 joule é um trabalho pequeno, ok? Muito bem. Então, como o trabalho depende do ângulo formado entre a força e o deslocamento, e esse ângulo vai variar, né? Então, o valor do trabalho também vai variar de acordo com o ângulo. A gente vai ter um valor máximo para esse trabalho, nessa situação aqui, onde a gente tem a força na mesma direção do deslocamento. Força e deslocamento na mesma direção, no mesmo sentido. Porque aí o ângulo entre os dois é 0 graus. E cosseno de 0 graus é 1. Né? Para quem não sabe, cosseno de 0 graus é 1. Pode usar a calculadora que vocês vão ver. Cosseno de 0 é 1. Então, na hora que você joga na fórmula trabalho igual a FD vezes cosseno, como o cosseno vai dar 1, ele vai sumir, né? Vai ficar só o trabalho igual a F vezes D. É o maior trabalho que a gente consegue, por quê? Porque o maior valor de um cosseno é 1.
né? Então, o maior valor de um trabalho, ok? O trabalho pode ser positivo, pode ser negativo também, né? No caso aqui, o trabalho é negativo quando meio que ele está no sentido contrário ao movimento. Então, no caso aqui, o movimento é para a direita, você tem uma força segurando aqui, meio que freando o movimento para a esquerda. Então, ela vai ter uma componente aqui no sentido contrário da velocidade. Então, nesse caso aqui, você vai ter um trabalho negativo. E vocês vão perceber que o ângulo θ aqui, ó, que é o ângulo entre a força e o deslocamento, ele é um ângulo obtuso, lembra disso? É um ângulo maior do que 90 graus, né? Por quê? Porque quando o ângulo é maior do que 90 graus, o cosseno é negativo, tá? Então, o cosseno de 90 até 180 graus é negativo. Inclusive, falando em 180 graus, que seria a força exatamente no sentido contrário da velocidade, o cosseno de 180 é menos 1, tá? E aí o trabalho é menos FD. Isso é muito comum de acontecer com a força de atrito. Tem uma força de atrito que é oposta ao sentido do movimento, né? Então vai dar um trabalho menos FD. E também pode acontecer do trabalho dar zero, tá? Uma das diferenças aí do trabalho humano para o trabalho físico, né? É essa. O trabalho humano que esse garçom está fazendo é muito válido, né? Está carregando a bandeja aí, né? Não é fácil carregar essa bandeja aí com rapidez ainda, né? Só que o trabalho físico dele é nulo. Por que o trabalho físico dele é nulo? Porque a força é perpendicular ao deslocamento, ou seja, ela não influencia no deslocamento. O ângulo é 90 graus, e cosseno de 90 graus é zero. Então, na hora que você jogar lá na fórmula do trabalho, que você multiplica pelo cosseno do ângulo, né? Você vai ter um trabalho nulo. Ou seja, um garçom não realiza trabalho físico transportando a bandeja. Ele só realiza trabalho físico para levantar a bandeja. Mas depois que ele já levantou a bandeja, ele segue seu caminho aí e não realiza o trabalho físico. Mas trabalho humano ele realiza, né, gente? Trabalho muito importante para a gente. Muito bem. E pode acontecer da gente ter várias forças atuando no mesmo corpo, igual aqui a gente tem 4 formiguinhas fazendo força numa folha, né? Então, aí a gente vai ter cada uma realizando um trabalho, né? Só que, para nossa alegria, né, o trabalho é uma grandeza escalar, né? Até por isso que eu chamei a atenção de vocês do sinal positivo, sinal negativo, porque é o que a gente mais usa com grandezas escalares para diferenciar uma da outra, né? Uma que está para um lado, outra que está para o outro. A gente usa o sinal, né? Como é uma grandeza escalar, e a energia também é uma grandeza escalar, né? Isso nos poupa de somas vetoriais. O trabalho total, quando você tem várias forças, nada mais é do que a soma algébrica dos trabalhos individuais, tá? Então, quer dizer, o trabalho total, ele é a soma do trabalho 1, mais o trabalho 2, mais 3, mais 4, mais quantos tiver, né? É uma soma algébrica, não é uma soma vetorial. Mas aí o sinal é importante, ok? Então, se você tiver um trabalho negativo, na hora que você for somar aqui, vai somar com o negativo, na verdade, você vai estar subtraindo, certo? Muito bem. Em relacionado ao conceito de trabalho, sempre aparece também para a gente o conceito de potência, né? Normalmente relacionado à máquina, mas não necessariamente, né? Qualquer corpo que realiza um trabalho também desenvolve uma potência, né? Aqui está um esquema de uma máquina muito simples, né? Uma máquina a vapor. Então, a potência é a relação entre o trabalho e o tempo gasto para realizar esse trabalho. Tá? Então, vou botar um pote aqui, vocês não confundirem esse P com P de peso, tá? Então, nós vamos usar pote de potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Ok? Então, quer dizer que quanto maior o trabalho, maior a potência. Tá? Agora, o tempo é o contrário. Quanto maior o tempo, menor a potência. Ok?
Bom, se a gente usar o trabalho em joules e o tempo em segundos, a gente vai ter joule por segundo na potência, e joule por segundo é o que a gente chama de watt, tá? Com um símbolo W maiúsculo, né? Tem gente que fala watt, né? Tanto faz. Esse é em homenagem a esse sujeito aqui, ó, James Watt, né? Que viveu aí no século 18 e 19. E uma das invenções dele foi, inclusive, a máquina a vapor que vocês estão vendo aqui, tá? E operava aí no sistema térmico. Muito bem, além do watt, né, e consequentemente quilowatt e megawatt, que são seus múltiplos, também é muito comum aparecer o horsepower e é um HP, né? Um HP são 746 watts. E o cavalo vapor, CV, um cavalo é 735 watts. Quando fala em potência de carro, por exemplo, né? A gente fala em cavalos, né? A potência de um carro é 80 cavalos, 100 cavalos, né? Por que esse nome cavalo, né? O próprio James Watt é que deu essa ideia. Ele percebeu que um cavalo forte suspendia 75 quilogramas a 1 metro de altura em 1 segundo. Aí ele chamou isso de um cavalo. Se a gente fizer as contas em joule, a gente vai ver que vai dar os 735 watts ali, tá? Ele fez isso para comparar a potência do cavalo com a potência de uma máquina. Muito bem, e aí é uma parte muito cobrada em Enem, tá, gente? Então, nós vamos fazer um exercício agora. É um exercício do Enem, também é muito cobrado em PISME. Vamos lá, dei uma lidinha rápida aí. A gente tem algumas coisinhas importantes aqui, tá? A gente tem 20 unidades geradoras, 14 mil watts, nós vamos usar isso. Uma queda d'água de 118,4 metros, vamos usar também. Uma vazão, depois eu vou comentar o que é vazão, 690 metros cúbicos por segundo, tá? Além disso, gravidade 10, já estamos acostumados a usar. Densidade d'água, para quem não sabe, são 1.000 kg por metro cúbico. E aí, olha o que ele vai pedir para a gente, né? Ele vai pedir a potência não aproveitada em cada gerador, cada unidade geradora. Tá aí. Ok? Potência não aproveitada. Então, esses dados aí são os dados importantes para a gente. Agora, vamos, então, resolver o nosso problema. Muito bem, é um problema simples de queda, né? É claro que é queda d'água, mas só para a gente entender. A gente tem aqui um corpo caindo, sujeito a uma força igual ao peso dele, que é massa vezes gravidade, e é essa força, peso, que vai realizar o trabalho ao longo de um deslocamento D, que, porventura, nós vamos chamar de H, porque é uma altura, tá? Bom, a gente vai precisar da massa disso aí, a gente vai tirar isso aqui da vazão. A gente tem 690 metros cúbicos por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que em 1 segundo passam pela cachoeira aí 690 metros cúbicos. Foca nesse 1 segundo, vamos trabalhar em cima dele, tá? São em 1 segundo, 690 metros cúbicos. Bom, mas no caso da água, o próprio texto falou que são 1.000 quilogramas para cada metro cúbico, tá? Então, essa é a densidade da água. Lembrando que o metro cúbico são 1.000 litros, né, gente? Então, por isso que são 1.000 quilogramas para cada 1.000 litros. Mas aqui está em metro cúbico, vamos trabalhar em metros cúbicos. Então, se são 1.000 quilos para cada metro cúbico e a gente tem 690 metros cúbicos, a gente vai ter uma massa de 690 vezes 1.000, né? Então, a gente vai ter uma massa de 690 mil quilogramas. Colocando em notação científica, 6,9 vezes 10 a quinta quilogramas. Tudo isso em apenas 1 segundo, hein, gente? Bom,
A potência que a gente vai calcular, que é a potência teórica, vai ser calculada através da fórmula do trabalho FD cosseno de θ. Sendo que essa força aí, como eu disse, é a força peso, massa vezes gravidade. A massa, 6,9 vezes 10 à quinta. A gravidade é 10, ele mandou usar 10, né? Esse 10 à quinta vai juntar com um outro 10 lá, que vai dar o 10 à sexta. Então, a gente vai ter uma força aí, que é o peso, 6,9 vezes 10 à sexta newtons. E a distância que a gente vai usar para calcular o trabalho é a altura da cachoeira, que a água cai, né? 118,4 metros. O ângulo é zero, porque a força atua na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Cosseno de zero dá 1. E aí o trabalho, então, a gente vai tirar, né? O trabalho é FD cosseno, a nossa força é 6,9 vezes 10 à sexta, a distância é a altura 118,4 e o 1, que é o do cosseno, né? Então, fazendo as contas aí, vai dar 817 vezes 10 à sexta joules, e lembrando que isso tudo foi feito em 1 segundo, né? E aí, na hora que a gente colocar lá na potência, né? A gente vai ter 817 vezes 10 à sexta. Isso foi em 1 segundo, então vou pôr o 1 aqui, tá? Então, vai dar 817 vezes 10 à sexta watts, né? Eu deixei assim porque 10 à sexta é megawatts, né? E ele usou lá no enunciado também megawatts, tá? Bom, lá no enunciado ele falou que a potência de cada unidade geradora era 14.000 watts, tá? Aliás, a potência total, perdão. A potência total era 14.000 watts. E são 20 unidades geradoras, então quer dizer que a potência de cada uma é 700 megawatts. Só que a gente viu que, na verdade, teoricamente, ela produz, cada unidade geradora produz 817 megawatts. Então, o que não é aproveitado? 817, que é o total teoricamente produzido, menos 700, que é o que realmente é aproveitado. Então, sobra 117 megawatts, tá? Essa é a potência não aproveitada, e essa é a resposta da questão. Ok? Muito bem, agora vamos falar de energia, né? A gente escuta muito um corpo. Aqui que é energia, né? É aquilo que o corpo tem que ter para realizar trabalho. Bom, basicamente, pode é uma forma de pensar, não é a única, tá? Mas, basicamente, se o corpo realiza trabalho, realmente ele tem energia, tá? Energia que para a gente vai ser um número, né? Mas essa energia existe em várias formas, né? A gente tem a energia do movimento, né? Que é a energia cinética, nós vamos falar dela já já. A energia química, pilhas e baterias, a energia luminosa de lâmpadas, do sol. A energia elétrica que alimenta todos os nossos aparelhos aí na nossa casa. A energia sonora que eu estou produzindo nesse momento, né? A energia térmica, enfim, tem várias formas de energia que a gente pode ficar aí o dia inteiro falando delas. É importante a gente saber, né, lembrar que a energia não pode ser criada nem destruída, quer dizer, a energia total do universo é uma constante, mas ela pode ser convertida entre suas modalidades, né? Então, a energia térmica do Sol, ela é convertida em energia elétrica, por exemplo, através das usinas hidrelétricas, né? Enfim, tem várias formas de produção de energia. Bom, então, hoje nós vamos falar especificamente da energia cinética, que é a energia de um corpo em movimento, né? Um corpo em movimento tem energia cinética. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que se você vier com um corpo em movimento e ele colidir com uma mola, por exemplo, ele vai comprimir essa mola e vai realizar um trabalho sobre essa mola, né? Vai realizar uma força sobre a mola e vai provocar um deslocamento nela, realizando um trabalho sobre ela, né? Então, quando uma pessoa está brincando de balanço aí, também ela tem uma energia cinética, né? Então, a energia cinética, para a gente, vai ser definida como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, não esquece
do quadrado na velocidade. Pode ser escrito assim também, com um meio separado, tá, gente? Aqui vai multiplicar, então não tem problema nenhum. Ok? Então, a gente percebe que a energia cinética é proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a energia cinética. Agora, ela proporciona a velocidade ao quadrado. Se eu dobro a massa por uma mesma velocidade, eu dobro a energia cinética. Agora, se eu dobrar a velocidade, eu quadriplico a energia cinética, porque vai ao quadrado esse 2, né? Aí ele vira 4. Ok? Bom, se você pegar a massa em quilogramas e a velocidade em metro por segundo, você vai ter energia em joule. Qualquer energia pode ser medida em joule. Muito bem. E agora vamos ver como que a gente relaciona essas duas coisas que a gente aprendeu hoje, energia cinética e trabalho. Só para simplificar, nós vamos considerar aqui um bloco em movimento. A princípio, ele tem uma velocidade VA, poderia ser VI, de V inicial. Você tem uma força resultante R aqui, atuando na partícula. E ela, em virtude dessa força resultante, realiza um deslocamento e a velocidade passa para VB. A velocidade aumentou para VB. Ok? Essa VB seria, então, a velocidade final. Poderia ser um VF também, tá? Então, a velocidade aumentou, a energia cinética aumentou em função da realização do trabalho, tá? Igual o que está acontecendo aqui, em função do trabalho, a energia cinética aumenta, hora diminui, tá? Bom, a força resultante vamos considerar como sendo a força F, que seria a única, tá? Na mesma direção, no mesmo sentido do movimento, para simplificar. Então, nosso trabalho seria só R vezes D. Só que lá da segunda lei de Newton, a gente tem que a resultante das forças é massa vezes aceleração. Então, o trabalho, no lugar desse R, vai entrar massa vezes aceleração. O trabalho ficou média aqui, né? Vou chamar essa equação de equação 1, porque eu vou retornar a ela depois, tá? Bom, lembra da equação de Torricelli que nós usamos? Então, velocidade final ao quadrado, que no caso seria VB ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é o VA quadrado, mais duas vezes aceleração vezes a distância, lembra? Ou deslocamento, tanto faz. Muito bem. Passa esse VA ao quadrado para o outro lado, ele vai passar negativo, então vai ficar VB menos VA, todos os dois ao quadrado, igual a 2AD. Ou eu posso passar esse 2 aqui, ele está multiplicando o AD, né? Então, eu posso passar ele dividindo. Então, vai ficar VB ao quadrado sobre 2, VA ao quadrado sobre 2. Por que eu estou fazendo isso, galera? Bom, porque, na verdade, tem um AD aqui, tá vendo? Que é M vezes A vezes D. Então, eu vou pegar esse AD aqui, ó. Eu vou substituir esse AD por esse valor de AD aqui. Por isso que eu quis isolar o AD, tá? Bom, e aí, na hora que você substitui, no lugar do AD no trabalho, vai entrar isso aqui, e aí você tem uma massa aqui de fora, SM vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Isso aqui é energia cinética, né, galera? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é energia cinética. A energia cinética de A, mVA ao quadrado sobre 2, energia cinética de B, mVB ao quadrado sobre 2, né? Tá aí, bonitinho. Então, na verdade, isso aqui é energia cinética de B e isso aqui é energia cinética em A. Então, o trabalho, olha que simplificação que a gente fez. O trabalho é energia cinética em B menos energia cinética em A. Ok? Ou seja, o trabalho é a variação da energia cinética. Quer dizer que a energia cinética que o corpo ganhou, que ele tem a mais, é porque ele recebeu energia na forma de trabalho. O trabalho que ele absorveu, que ele recebeu, né, virou energia cinética para ele, tá? Isso aqui é muito útil para a gente em muitos problemas. O trabalho é igual à variação da energia cinética, ok? Muito bem. E aí tem mais uma questão do Enem para a gente
tá? Algumas coisinhas, vou chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas importantes, tá? Ele vai falar das células de combustível hidrogênio e tal. É importante, esse veículo, ele é quase 2 vezes tão eficiente quanto um motor de combustão interna. Ou quase a gente pode considerar que é igual, tá? E aí ele vai falar que o motor de combustão interna, ele tem uma eficiência aí de 25%, tá? Então, quer dizer que o veículo a hidrogênio tem praticamente o dobro, então ele vai ter eficiência de 50%. Bom, a gente tem uma massa aqui de 800 quilogramas do veículo, tá? E a pergunta é, né? Qual seria a energia consumida para atingir uma velocidade de 30 metros por segundo? A nossa energia cinética vai aparecer aí, nessa velocidade de 30 metros por segundo. Ok? E a gente tem aí algumas opções. Então, a gente tem massa, a gente tem velocidade, vai calcular a energia cinética, mas tem um olho aqui nessa eficiência também, que é importante. Já vamos discutir isso. Ok? Muito bem. Vamos calcular, então, a energia cinética que seria necessária. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, a massa 800, velocidade é 30, né? Já estava em metro por segundo, beleza. 30 ao quadrado sobre 2. 30 ao quadrado é 900, 800 dividido por 2 é 400, 400 vezes 900, então vai dar 360 mil, né? 360 vezes 10 ao cubo, 10 ao cubo é quilo, lembra? Quilojoule, então por isso, quilojoule. Esse K aqui é por causa do 10 ao cubo, tá? Substitui 10 ao cubo. É porque as respostas lá estão em quilojoules. Bom, o rendimento do motor, né, como eu disse, ele é o dobro do combustão interno, que é apenas de 25%, então a gente vai ter um rendimento de 50%. Eu preciso de 360 joules para funcionar, mas meu rendimento é 50%. Quer dizer que eu só aproveito metade do que o combustível me fornece. Então, o combustível tem que me fornecer um total de 720. Porque aí, como eu aproveito só metade, eu vou conseguir aproveitar 360. Ok? Então, a resposta, então, é 720 joules de energia que eu vou precisar. Beleza? Muito bem. Então, é isso. Vamos encerrando por aqui. Lembrando que vocês sempre podem consultar o livro didático de vocês, que é um material muito bom, tem textos muito bacanas para vocês lerem. Está lá na página 174 a 186. E qualquer dúvida que vocês tiverem, então, é só falar comigo aqui e manda uma mensagem para mim. Ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.